ano, nós fomos mais uma vez ali para Macaparana, no período do Carnaval, e tivemos ali o período do retiro, e esse ano lá em Macaparana foi tratado o tema o culto segundo Deus, e foi bastante desafiador para todos nós que tínhamos a responsabilidade de pregar, porque a gente foi pregar num livro que não é um livro, infelizmente, muito lido e muito conhecido pela igreja, por muitos irmãos, não toda a igreja, né? Mas aí, irmãos, Deus falou profundamente ao nosso coração. Nós trabalhamos durante aquele período ali no livro de Malaquias, e eu gostaria de trazer a mesma mensagem que nós ministramos lá. Eu gostaria de nessa noite ministrar também ao coração da igreja aqui, para que nós ouvíssemos a voz do Senhor não só lá, mas aqui também. Então abra sua Bíblia comigo em Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Meus irmãos, Malaquias, esse nome significa mensageiro. Nós não sabemos, há uma discussão, se de fato era uma pessoa ou se mensageiro diz respeito à mensagem, que estava sendo aqui transmitida através de alguém, um profeta de Deus, um homem de Deus. O fato é que aqui nós temos a palavra do Senhor, e eu queria que você observasse comigo aí, lesse comigo de forma atenta o capítulo 3, nós iremos ler do versículo 7 ao 10, Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 10. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Pai, mais uma vez te rogamos, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. Não nos deixa apenas entender esse texto, Senhor. Nos dar a graça para viver, para cultuar ao Senhor como o Senhor merece, como o Senhor é digno de ser cultuado. Eu te peço, seja comigo e seja com a Tua igreja nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o culto é um momento muito revelador. É revelador porque, quando estamos expressando a nossa adoração a Deus, nós estamos dizendo e mostrando a dimensão do tamanho que entendemos ser Deus na nossa vida. Nós corremos o risco de, no momento do culto, fazer de Deus a nossa própria imagem e semelhança, adorando a Deus como um igual a nós, como um outro indivíduo a quem prestamos uma certa reverência. Meus queridos irmãos, o culto revela o tamanho do nosso entendimento de Deus, e nós podemos ter a devida reverência, o considerando na sua majestade, grandeza e poder, ou podemos também tratá-lo de forma irreverente, como um ser pequeno, um ser como nós. Mas também, irmãos, o culto nos revela outra coisa, nos revela, irmãos, o quanto queremos de fato a vontade de Deus, porque é no culto que nós ouvimos o que Deus tem para nós. A palavra pregada é Deus revelando para nós os seus estatutos, a sua vontade, e nós precisamos amar a vontade do Senhor, querer a vontade do Senhor.
A resposta no culto, ela pode ser uma resposta de Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas também pode ser, Senhor, isso não me interessa, o que eu quero é viver a vida como eu quero. Meus irmãos, para nós entendermos as palavras aqui do profeta Malaquias, nós precisamos entender um contexto maior. E eu queria apresentar esse contexto maior para os irmãos. O contexto do pacto ou da aliança. O nosso Deus é um Deus que sempre se relacionou através de pactos e aliança. Mas em que consiste um pacto? Um pacto consiste, irmãos, em Deus revelando os termos, o que Ele quer, a vontade dEle. E quando você entra em aliança com Deus, você escuta o que Deus está falando e você se submete e está debaixo da bênção, ou você desobedece e você está debaixo de maldição. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus disse a eles o seguinte: olhem, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Naquelas palavras do nosso Senhor, fica implícito ali os termos do pacto. E quais são os termos? Adão e Eva, se vocês ouviram a minha voz e me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês viverão eternamente, vocês estarão debaixo da minha bênção. Mas se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, me desobedecendo, vocês estarão debaixo de maldição. Meus irmãos, é curioso, porque Deus ali em momento algum fala a palavra pacto ou aliança, mas os termos de um pacto e uma aliança são firmados lá na criação. E vai ficar isso claro para nós quando nós lemos Deuteronômio capítulo 28, onde fica claro, na lei de Moisés, Deus dizendo: se o povo me obedecer, estará debaixo de bênção. Se o povo me desobedecer, o povo estará debaixo de maldição. Meus irmãos, isso foi tão pesado, na história de Israel, que quando Israel estava ouvindo a voz de Deus, a mão de Deus era com Israel, Deus dava o livramento a Israel, os exércitos não venciam Israel, mas quando Israel quebrava o pacto, desobedecendo, muitas vezes na idolatria e fazendo o que Deus não queria, irmãos, a maldição vinha, aquele povo era derrotado, o povo ficava enfraquecido. Na história de Israel, a gente vê os altos e baixos do povo de Deus, a gente vê a culminância disso, quando o povo é levado em cativeiro para a Babilônia e passa lá um período de tempo determinado por Deus como um juízo pela desobediência à aliança, ao pacto. Mas aí, irmãos, a coisa não é tão terrível assim, porque pela graça e misericórdia de Deus, Deus permite, através de um decreto de um homem ímpio, que o povo volte à terra, volte a Jerusalém, reconstrua os muros, reconstrua o templo, e o povo volta, irmãos, de volta a Jerusalém, pela graça de Deus e no tempo devido do Senhor. Só que acontece o seguinte, irmãos, o povo volta ali guiado por Esdras, Neemias, para reconstruir o templo, os muros, restituir o culto, restabelecer o culto, e o povo então começa a adorar a Deus novamente, a estar num relacionamento de pacto com Deus, fazendo o que Deus quer, para estar debaixo da bênção do Senhor. Mas isso não dura muito tempo. Isso não dura muito tempo, porque o profeta Malaquias se levanta exatamente nesse contexto de desobediência. O povo agora estava ouvindo a lei do Senhor, mas estava voltando a desprezar a lei do Senhor. E isso, irmão, se refletia claramente no culto que o povo entregava a Deus. Porque o livro de Malaquias é um livro que nos mostra, irmãos, como o povo estava tentando adorar a Deus, cultuar a Deus, sem buscar a fidelidade no pacto que Deus havia firmado. Em outras palavras, o povo estava tentando agradar a Deus em desobediência, como se pudéssemos entregar alguma coisa ao Senhor com um coração arraigado no pecado, com um coração desviado do que Deus deseja. Meus irmãos, o culto a Deus é uma expressão dessa relação pactual que nós temos com o Senhor. Você que é uma serva e um servo do Senhor, que foi regenerado por Cristo Jesus, que está num relacionamento com Deus, você está numa relação onde Deus exige muitas coisas de você, e você tem muitas coisas a fazer. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não estamos mais no período de Malaquias, nós estamos no período da nova aliança, e na nova aliança, quem observa os termos da aliança é Cristo Jesus.
de maneira que Cristo cumpre a lei do Senhor fielmente, e através de Cristo Jesus nós podemos cultuar a Deus. Jesus, irmãos, escancara as portas dos céus e nós podemos estar diante do trono da graça de Deus para entregar a Ele a nossa adoração e o nosso culto. E talvez você diga: então, pastor, para que serve essas palavras do livro de Neemias, já que em Cristo nós temos a certeza de que os termos do pacto são cumpridos e nós podemos cultuar a Deus através de Cristo Jesus? Meus irmãos, eu acredito, e não estou só nisso, de que o que Malaquias está nos ensinando aqui carrega em si alguns princípios que permanecem desde aquele período e ainda permanecem nos nossos dias, e que falam muito e dizem muito acerca do culto que entregamos a Deus. Porque o que Malaquias nos mostra aqui nessa passagem que lemos é que o culto que nós entregamos ao Senhor é um culto, irmãos, é uma expressão dessa relação pactual que temos com o Senhor. O culto não é o que a gente imagina, né? O culto não é algo que a gente vai dando a nossa forma, e muito menos algo que nós nos achegamos para receber alguma coisa. Certa vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou para a igreja hoje, né, receber uma bênção no culto. Meus irmãos, esse não é o motivo principal do nosso culto. Culto é um ato de entrega a Deus. Culto é reconhecer quem Deus é e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Agora, para fazer isso, o nosso coração precisa estar em admiração santa. Nós precisamos ouvir a Deus e admirá-lo pela grandeza dEle e entregar a Ele a nossa adoração. E aí você pode perguntar: e há um espaço, pastor, para essa tal dessa bênção? Meus irmãos, quando nós fazemos isso, já é uma grande graça que Deus nos dá, poder estar diante da presença dEle para entregar o nosso culto. E Deus nos abençoa assim. Deus derrama a sua bênção todas as vezes que ouvimos a palavra dEle e ouvimos as promessas que Ele tem na palavra, e confiamos nas promessas dEle, e reivindicamos as promessas dEle em nossas orações. Então nós estamos adorando a Deus e ao mesmo tempo, irmãos, somos abençoados por Deus. É isso que acontece no culto, e eu sei que vocês fazem isso, amém? Eita, por esse amém aí eu entrei em dúvida agora, amém? Amém, é isso que a gente faz, irmãos, é isso que a gente entrega ao nosso Deus. Meus irmãos, nós devemos entender que o culto é uma expressão da nossa obediência à aliança, ao pacto que temos com Deus. Então, diante disso, como devemos expressar essa obediência no culto que prestamos a Deus? É sobre isso que eu queria chamar a sua atenção. Nós vamos atentar aqui para 3 coisas que Malaquias nos ensina. 3 coisas para que possamos de fato entregar um culto em obediência ao nosso Deus. Primeira coisa, nós devemos deixar os nossos próprios caminhos no culto a Deus. O culto é um momento de dizer: Senhor, eu não vou seguir o que eu quero, mas eu vou seguir o que Tu queres. Ainda ontem, de 1h da manhã, não foi, Elinaldo? Nós estávamos num lugar e nós tivemos que falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que há muitas reuniões na igreja e as pessoas às vezes chegam na reunião: eu queria tanto, né, que fosse aquilo que eu queria se cumprisse, né? Como se eu sei o melhor para mim. Deus não precisa dizer o que é o melhor para mim. A gente não entende muitas vezes o que Jesus nos ensina na oração, quando Ele diz, olha, a orar, né, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O culto é momento de dizer: Senhor, me faz entender a Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça. No culto é momento em que nós dizemos: Senhor, a Tua vontade é melhor do que a minha. Senhor, eu quero ouvir a Tua vontade, eu quero me deleitar com a Tua vontade. Meus irmãos, nós devemos deixar os nossos próprios caminhos para que de fato entreguemos ao Senhor um culto na obediência que Deus quer. Quando deixamos o nosso caminho, fica um vácuo? Não. Nós pegamos a Cristo Jesus, que é o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. No versículo 7, eu queria que você observasse aí na sua Bíblia o que o profeta Malaquias vai dizer então ao povo, e principalmente aos sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus. Ele diz assim: desde os dias dos seus pais,
vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Uma coisa que quando a gente lê Malaquias e que fica muito notória, evidente, é que Deus sempre faz uma colocação, uma afirmação. O povo, ouvindo a afirmação de Deus, responde muitas vezes de forma cínica, e Deus, com muita longanimidade e paciência, responde de volta, dando uma instrução ao povo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse versículo 7 é a afirmação de Deus. É Deus dizendo ao povo o que Ele está vendo, para que o povo tome consciência da sua situação. Irmãos, o povo estava seguindo o caminho dos seus antepassados. E que caminho era esse, meus irmãos? O caminho da idolatria. Qualquer judeu daquela época que lembrasse dos seus antepassados sabia que o povo estava no cativeiro, em desobediência a Deus, por conta da idolatria. Haviam abandonado a Deus e estavam servindo outros deuses. Deus agora se volta para o povo e diz: vocês estão seguindo não o meu caminho, mas vocês estão seguindo o caminho dos seus antepassados. Meus irmãos, enquanto o povo estava seguindo o caminho dos seus antepassados, eles não poderiam cultuar a Deus como Deus queria ser cultuado. Deus diz para eles, e não guardaram os meus estatutos. Ou seja, Deus deseja ser adorado segundo a vontade dEle, segundo os estatutos dEle, que está revelado na sua palavra. É aqui que a nossa criatividade precisa ser humilde, porque a gente é criativo, A gente é criativo. Esses dias eu estava conversando com um irmão e falava para mim de o nome de algumas igrejas que tem em alguns lugares aqui no nosso país. E aí você encontra, por exemplo, a igreja do pastor Sassá, a igreja do Fogo Azul, a igreja, a Arca de Noé puxada à égua. Você olha para isso, meu Deus, quanta criatividade. Ou seja, chama atenção, e o objetivo é chamar a sua atenção. Quanta criatividade. Isso muitas vezes, meus irmãos, envereda no culto, entra no culto. E o culto passa a ser um fruto da nossa imaginação, do que a gente acha que deve ser, e não dos estatutos do Senhor. De um Deus que nós criamos segundo a nossa imagem e não segundo o que Ele quer. Meus irmãos, o culto que Deus quer é segundo os estatutos dEle. Deus diz ao povo: voltem-se para os meus estatutos. O povo deveria mudar a direção dos seus caminhos. O povo deveria perceber que o que eles estavam fazendo não estava de acordo com a vontade de Deus, com a lei do Senhor, e deveriam se converter. Isso é uma manifestação da misericórdia de Deus, porque Deus poderia fulminá-los, Se você lembrar do que aconteceu com os filhos de Arão, Levíticos capítulo 10, vocês estão lembrados do que aconteceu? Quanta boa intenção, um foguinho estranho perante o Senhor, um foguinho estranho que quebrou a lei, que transgrediu a lei do Senhor. Sabe o que foi que aconteceu com eles, irmãos? Deus não chegou e bateu nas costas dele e disse: não, que é isso, rapaz, só um foguinho besteira, não. Deus manifestou a santidade dele, e os filhos de Arão foram mortos no mesmo instante, porque na presença do Senhor não pode estar, irmãos, aquilo que é santo como Ele é santo, e a vontade do Senhor é santa, não a nossa criatividade, não os nossos caminhos. O culto, irmãos, que é da entrega em obediência, é um culto onde nós abrimos mão da nossa vontade. O que nós desejamos e queremos é cultuar, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, segundo Deus nos revela na sua palavra. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Mas há outra coisa que nós devemos atentar no culto a Deus, para que o nosso culto de fato seja entregue em obediência ao Senhor, porque a tônica de Malaquias aqui é dizer àquele povo: o culto que Deus quer de vocês é um culto que deve ser entregue em obediência. Meus irmãos, em segundo lugar, devemos reverenciar a vontade de Deus no culto que prestamos a Ele. Reverenciar a vontade de Deus. O que é isso? Reconhecer a grandeza de Deus e nos submeter à majestade dEle, a quem Ele de fato é. Meus irmãos, o cinismo foi o resultado da desobediência daquele povo perante a vontade de Deus.
O que é uma pessoa cínica? Uma pessoa cínica é que sabe que está fazendo aquilo, que está fazendo de forma errada, e ainda age como se não soubesse que aquilo é errado. É uma hipocrisia, é uma maquiagem. Eu sei que está errado, mas eu não sei, eu não conheço. Meus irmãos, quando Deus acaba de dizer ao povo que o povo deveria voltar aos estatutos dele, veja o que é dito na parte final do versículo 7 e no versículo 8. Diz assim o Senhor, observe na sua Bíblia, olha aqui no telão: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja o que é que Deus diz: mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Ou seja, parecem ser um bando de ignorantes, mas não são. Ele está falando aqui para os sacerdotes, conhecedores da lei, e eles sabiam, irmãos, que quando Deus diz voltem para mim, significava voltem a fazer aquilo que eu ordenei a vocês na lei. Não sigam os seus caminhos, não sigam os seus estatutos, sigam o que eu ordenei na lei. Mas eles dizem para o Senhor: como, Senhor, voltaremos? E eles continuam, olha só, Deus continua dizendo, versículo 8: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. O cinismo daquele povo era tão grande que aquele povo sabia, e os sacerdotes especialmente sabiam, que Deus havia ordenado tirar a 10ª parte de tudo que pertencia ao povo, levar para o templo, para que ali parte daquele dízimo fosse queimado em holocausto ao Senhor, e outra parte fosse dada para o sustento dos levitas e para o sustento dos órfãos e das viúvas. Deus havia estabelecido isso claramente na sua lei. Mas agora, o que é que o povo estava fazendo? O povo estava surrupiando. Que aqui Deus fala de forma forte e enfática: vocês estão roubando a mim. Como é que alguém pode roubar a Deus? Ninguém pode roubar a Deus, porque tudo é de Deus. Mas Deus está dando ênfase à desobediência daquele povo, porque aquele povo estava quebrando a lei do Senhor, e o que pertencia ao Senhor eles colocavam no bolso, talvez pensando como muitos pensam: agora eu vou prosperar, os 10% do Senhor vai ficar no meu bolso, e agora vai se transformar em 1000. Meus queridos irmãos, aquele povo estava agindo, quebrando a lei do Senhor, pegando os dízimos e as ofertas que Deus havia ordenado e colocando no seu próprio bolso, e ainda cinicamente dizia: mas Senhor, eu estou fazendo tudo tão direitinho, Senhor, eu estou entregando os holocaustos, as ofertas. E estavam quebrando a lei do Senhor descaradamente. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando o pecado ele se apodera do coração, ele faz com que o indivíduo ele haja cinicamente diante de Deus. Ele escuta a vontade de Deus, ele sabe a vontade de Deus, ele lê a vontade de Deus, e ainda assim continua vivendo em desobediência. Foi isso que estava acontecendo ali no meio do povo. E eu digo uma coisa a vocês: não tinha como o culto ser recebido por Deus. Sabe por quê? Porque o povo estava desobedecendo a Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver conosco? Se você sabe que está em desobediência a Deus, e você está fazendo isso com a sua consciência, com toda a consciência do seu erro, eu quero lhe dizer que você não está entregando um culto que Deus se agrada. Porque a gente precisa, irmãos, obedecer ao Senhor. E não é uma obediência perfeita, porque você não vai ter essa obediência perfeita, mas é uma manifestação do amor que você tem a Cristo Jesus, que faz com que eu e você busquemos a obediência a Cristo. Por que é que nós entregamos ao Senhor o que o Senhor nos ordena entregar a Ele? Porque nós amamos a Cristo Jesus. Sabe por que é que a gente entrega os dízimos e as ofertas? Sabe o que é? Não é para sustentar a igreja não, viu? Que quem sustenta a igreja é Deus.
Mas quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, irmãos, nós estamos expressando o amor que temos a Cristo Jesus. Nós estamos se expressando a obediência que Cristo Jesus imputa na nossa conta, que Ele nos dá. Meus irmãos, nós não podemos entregar a Deus um culto se o nosso coração está inclinado para longe da vontade do Senhor. Aquele povo respondia: em que, Senhor, te roubamos? Em que te roubamos? A maldição da aliança, meus irmãos, estava sobre aquele povo, porque eles quebraram a aliança. Depois, quando chegar em casa, você vai ler lá Deuteronômio capítulo 28, e você vai ver a parte das maldições. O que é que estava vindo sobre aquele povo? Todas aquelas maldições estavam vindo sobre o povo. Por quê? Porque eles estavam quebrando o pacto, a aliança com Deus. Meus irmãos, toda a nação estava sofrendo as maldições dessa desobediência. Como diz aí mais adiante no versículo 9, observe: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, diz o Senhor, né? Vocês, a nação toda. Deus está dizendo: vocês estão debaixo de maldição. Vocês não podem estar debaixo da minha bênção se o coração de vocês está inclinado a transgredir, descaradamente transgredir, desobedecer à minha vontade. Era terrível a situação do povo. Agora, abra um pouquinho mais a sua mente e veja que coisa impressionante. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é dizendo a um povo que havia sofrido toda a pena lá no cativeiro babilônico, debaixo do jugo de nações ímpias, por conta da desobediência. Esse povo é trazido de volta para Jerusalém. Este povo tem o seu culto restabelecido, os muros são levantados, o povo começa a entregar de volta o culto ao Senhor, e em pouco tempo, esse mesmo povo que olha para trás e vê o sofrimento dos seus antepassados por conta da desobediência, estava fazendo o que agora? Desobedecendo de novo. Eu acho que isso nos mostra, irmãos, como nós precisamos de fato de uma regeneração para a gente poder obedecer a Deus de fato. Porque não adianta você só saber. Ontem eu falava para alguns pastores aqui do nosso distrito, e nós falávamos sobre essa questão do raciocínio, do pensamento e da vontade. Às vezes a coisa acontece mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que tem diabetes? A pessoa que tem diabetes, ela não pode comer açúcar, né? Açúcar é um veneno para o diabético, né? Mas aí o que é que acontece? Veja como é que a coisa é. Ele sabe disso, que se ele comer açúcar, aquilo ali vai ser um problema para a vida dele. Mas o diabético, ele de repente vê lá, naquele dia causticante, de solzão quente, ele vê aquele suco de maracujá bem geladinho, irmãos. E a primeira coisa que vem à mente dele é o seguinte: rapaz, esse suco de maracujá, geladinho como está, com as 2 colheradas boas de açúcar, vai ser uma delícia. Aí o que é que ele faz? Ele pega a colher e tome açúcar, né, dentro do suco. E o que é que ele faz? Ele bebe. Vocês já viram pessoas assim? Ou vocês são assim? Eu sou assim. Quantas vezes eu não sei, irmãos, que não deveria estar fazendo aquilo ali, mas eu faço mesmo assim. E o que é que isso nos mostra, irmãos? Que muitas vezes temos entendimento, mas nos falta vontade. Às vezes sabemos, meus irmãos, o que é que Deus quer, mas falta em nós a vontade do coração, a disposição para dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Ser fiel ao que o Senhor ordena. Aquele povo sabia, tinha conhecimento da história de seus antepassados, de como o povo passou 70 anos sem cultuar a Deus como deveria. Muitos choravam, irmãos, dos rios, como o salmista muitas vezes canta, com saudade da terra deles. O povo lembrava disso, mas ainda assim, olhando para o passado, continuavam cometendo o mesmo erro. E por que isso acontece? Porque não foi diferente. Porque, irmãos, é necessário que haja uma mudança no coração, na vontade, para que de fato nós saibamos o que o nosso Deus quer e digamos: Senhor, não vai ser a minha vontade que vai prevalecer, mas a tua vontade, Senhor. Entenda bem isso.
Porque talvez você seja alguém que conheça muito bem a palavra, mas o seu coração tem sérios problemas. Porque na hora de dizer, Senhor, eu vou fazer o que tu me ordena, tu és como aquela pessoa que não pode tomar aquele suco com açúcar, está tomando proibido, mesmo sabendo que aquilo não deveria ser assim. Meus queridos irmãos, Deus nos revelou em Jesus a vontade dele. Nós precisamos ter o nosso coração inclinado a fazer a vontade de Pai em Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus para poder reverenciar a Deus como Ele deve ser reverenciado. Obedecer ao que Deus deseja é ouvir a voz de Cristo Jesus e dizer: eis-me aqui, Jesus. Faz a tua vontade em mim, Jesus. É essa a disposição do coração regenerado, transformado. Senhor, prevalece a tua vontade em mim. Eu quero a tua vontade e não a minha vontade, nem a vontade do mundo nem da carne. Meus irmãos, devemos reverenciar o que Cristo nos ensina no culto que prestamos ao nosso Deus. Caso contrário, a maldição continua. Porque quem desobedece a Cristo está dando prova de que nunca esteve em Cristo. Como assim? Você conhece uma árvore pelos frutos? Você vai debaixo de uma mangueira esperar que caia uma jaca? Por que não? Porque a natureza da manga e da jaca são diferentes. Meus queridos irmãos, é obedecendo a Cristo, amando o que Cristo nos ensina, que nós damos fruto, o fruto que aponta a nossa eleição em Cristo Jesus. Caso contrário, a gente só vai conhecer. Isso não é suficiente. Conhecer Jesus e saber o que Jesus fez. O conhecimento tem que ser mais profundo. O conhecimento tem que chegar ao nosso coração e nos levar a uma completa obediência a Cristo. A dizer como ele disse perante a vontade do Pai: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Senhor, meu Pai, a minha comida não é fazer a minha vontade, mas a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, Jesus. Você está entendendo? Essa é a obediência que Cristo nos ensina. Mas aquele culto daquele povo, meus irmãos, não poderia ser um culto agradável a Deus, porque aquele povo não estava reverenciando a vontade do Senhor. Eles ouviam, como você escuta aqui nessa noite. Você está ouvindo, você está escutando, você está entendendo. Se você está com seu raciocínio no lugar, você está entendendo o que eu estou falando. Mas isso não é suficiente. É preciso que esse conhecimento que está aqui, deixa os 45 centímetros mais distante, né, para o homem natural. Tem que descer para o coração. E a gente precisa entender isso. E como é que desce para o coração? Quando eu sei qual é a vontade do Senhor e eu faço a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas tem uma terceira e última coisa aqui que Malaquias vai apontar, e que era um problema, um entrave naquele culto, mas que, no culto que o povo prestava a Deus, mas que tem um aspecto muito positivo e que permanece no nosso culto ao Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, para que o nosso culto seja prestado ao Senhor, entregue ao Senhor em obediência, nós devemos buscar o favor que Deus tem para as nossas vidas através do culto. Agora, antes que você diga que é o que você quer, primeiro, é o que Deus tem para você. Porque quando estamos cultuando a Deus, nós nos maravilhamos, nós nos regozijamos naquilo que Deus revela como promessa às nossas vidas. Deus diz para mim: lance sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você. Promessa de Deus. Deus cuida de você e ordena a você: coloque em minhas mãos o que tem preocupado você. O que é isso? Favor de Deus, graça de Deus. Ele diz mais: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas, ou essas coisas, serão acrescentadas. Comida, vestimento, o que você precisa para sobreviver. É promessa de Deus, isso é graça de Deus. E nós podemos, irmãos, no culto, nos apropriar do que Deus promete para nós. Deus chama aquele povo a provar a Ele. Depois de ter exortado, irmãos, o roubo que estava acontecendo nos dízimos e ofertas, né? E ainda bem que isso acontece lá nos dias de Malaquias. Nos nossos dias não tem ninguém que faça isso, né? Não tem ninguém que roube ao Senhor com os dízimos e ofertas, né?
pensam que estão enganando a Deus. Meus irmãos, Deus chama o povo a provar, a prová-lo. Deus raramente faz isso, porque na maioria das vezes é quem? É Deus quem prova o povo. Mas Deus dizer ao povo: façam prova de mim. Veja o que diz o versículo 10. Diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ó, a ordem do Senhor: tragam os dízimos. O povo deveria fazer isso em cumprimento ao quê? A lei do Senhor, para que o povo pudesse estar fazendo o que Deus quer e assim entregar a Ele o culto que Ele desejava. Aí na continuação ele diz: ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Agora o que é que Deus está lembrando ao povo? Lembrem das bênçãos da aliança. Lembrem-se que se vocês estiverem atentando para aquilo que eu estou dizendo a vocês, vocês podem aguardar de mim a bênção sobre a vida de vocês. Há uma expressão que ele usa aqui: as janelas do céu. O que é isso? Chuvas. Chuvas. E isso era muito importante e ainda é muito importante, né, para o povo. As chuvas caindo, a chuva caía sobre o solo, né, o cereal e o trigo cresceria, o povo teria com que fazer pão, teria a videira com as suas uvas para fazer o vinho, e isso vinha como um reconhecimento da bênção de Deus sobre eles. Deus está dizendo: devolvam-me aquilo que eu ordeno a vocês que vocês me devolvam, e vocês ponham-me à prova e esperem para ver se eu não vou abençoar a vida de vocês. Deus está chamando o povo a obedecer. Não surrupiem o dízimo, entreguem-me o dízimo de vocês. Os dízimos, irmãos, serviriam de sustento, e era muito importante para a continuação do ministério sacerdotal, para abençoar os órfãos e as viúvas, que muitas vezes não tinham o que comer em casa, e não tinha ninguém por elas, diferente de hoje, né? É difícil, hoje tem muita gente que é sustentada pelo governo, né, recebe um auxílio aqui e outro acolá. Naquela época não tinha isso, irmãos, e a lei do Senhor ordenava que através dos dízimos houvesse essa distribuição também para abençoar os órfãos e as viúvas. Meus queridos irmãos, Deus ele promete então ao povo aqui uma bênção tríplice, se o povo obedecesse à vontade dele. Eu queria que você primeiramente notasse, como eu já falei, as chuvas que cairiam do céu. Quando ele diz abrir as janelas dos céus, ou seja, Deus está dizendo: façam o que eu ordeno e vocês vão estar debaixo da bênção. Verão as chuvas caindo no devido tempo, verão o trigo crescendo depois que isso acontecer. No versículo 11, então, ele diz assim: por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas duas bênçãos que Deus promete. A primeira delas, qual é? Repreender o devorador. Você sabe o que é o devorador aqui? Não é o diabo não, viu? O devorador aqui, irmãos, era aquele enxame de gafanhotos que vinham sobre a lavoura, que ainda hoje a gente vê. Depois entre lá no YouTube e coloque lá, né, enxame de gafanhotos, ou gafanhotos devoradores. Irmãos, o gafanhoto, quando ele chegava ali em meio ao trigo, em 5 minutos ele devorava tudo. Estava toda uma plantação devorada, não tinha mais sustento para o povo. O que Deus está dizendo é o seguinte: o gafanhoto não chegará aos teus produtos, aquilo que você vai plantar, eu vou repreender o mal para que ele não seja devorado por outros. O povo estava em desobediência, e certamente não eram poucos os gafanhotos que comiam, irmãos, o cereal do povo. Às vezes na nossa vida é assim, na desobediência, irmãos, a gente vê que a coisa nos prospera. É um saco furado. Já tentou encher um saco furado? Quanto mais você coloca dentro, menos ele enche, menos ele enche, menos ele enche. Irmãos, nós sabemos muito bem que quando nós, em Cristo Jesus, estamos em obediência à vontade do Senhor, em aliança com Ele, nós podemos, irmãos, esperar da parte do Senhor a bênção dele na nossa vida.
Nós sabemos que Ele vai nos acompanhar. Não estou dizendo aqui que você vai ser rico. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você estará debaixo da bênção do Senhor. Que Deus vai te abençoar. Que Deus não vai deixar faltar nada do que você precisa para sobreviver. Porque o que passar disso é luxo. É como aquela pessoa que está passando fome, aí diz, eu quero alguma coisa para comer. Aí você vai em casa, entra na sua despensa, de repente você vê lá uma calabresa na geladeira, aí você pega aquela calabresa e você entrega a essa pessoa. Aí ela pega a calabresa imediatamente, olha para a marca e diz, mas eu só como se for sadia. Que é isso, luxo. A promessa de Deus não vai faltar o que você precisa para sobreviver, porque Ele é o nosso pastor. É Ele quem nos leva a águas de descanso. É Ele, irmãos, quem nos dá a proteção, o cuidado. É Ele que estabelece o caminho reto para a nossa vida. Tudo o que a gente precisa para viver dignamente. Meus queridos irmãos, a outra bênção que é decorrente das chuvas e da plantação. Qual é? Imagine plantar. Você planta um pezinho lá que você deseja colher uma fruta, né, Gerson? As melancias lá. Eu vi que as melancias lá estão prosperando, né? E irmãos, tem sido bênção do Senhor. Você planta e de repente um pé de melancia não dá uma melancia, que coisa, hein? Eu cheguei aqui na casa pastoral, tinha um pezinho de acerola lá, irmãos, que era enorme, bonito, frondoso, né? Cheio de folhinhas, mas o bichinho não dava uma acerola, irmãos. O que foi que a gente fez? Cortou ele para desocupar espaço, porque ele só estava lá crescendo, não dava fruto. Então, a bênção que o Senhor tem é a seguinte: o povo deveria voltar à aliança. Aí Deus diz, vai cair chuvas dos céus, vai crescer na lavoura o pezinho lá de fruto, o trigo, mas saibam de uma coisa: o trigo e a videira, quando crescer, eles não vão só crescer, eles vão frutificar. Deus diz na parte final do texto, observe aí, no versículo 11, Ele diz assim: e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai mandar a chuva, vai fazer crescer e os frutos serão dados. É uma bênção tríplice que Deus promete na sua aliança, e o povo deveria se arrepender e obedecer a Deus para experimentar essa bênção que o Senhor aqui promete a eles. Deixa eu dizer uma coisa triste para vocês: o povo se arrependeu? Não. Os remanescentes fiéis, como sempre, Deus sempre guardou no decorrer da história, permaneceram fiéis, mas a grande maioria se afundou no pecado e na desobediência ainda mais. Se você observar aí a próxima página de Malaquias, o que é que tem aí, irmãos, na sua Bíblia? Uma página em branco. Essa página em branco, irmãos, durou um período de 400 anos, onde aqui a glória que o povo via no templo, na manifestação de Deus, já não mais acontecia. E sabe por quê? Por conta da transgressão à aliança do Senhor. Porque o povo ouvia o que Deus ordenava e continuava com o coração duro, fazendo o que eles queriam. Deus diz: tragam os dízimos, entregue as ofertas, e o povo ficava com o que era do Senhor. Deus diz em outra passagem: honra a sua esposa, não se divorcie dela, porque Deus odeia o divórcio. E o divórcio, irmãos, é abominável pelo Senhor. Por quê? Porque Deus não criou o homem para se unir à sua esposa e os dois se separarem. Quando o divórcio acontece, acontece pela dureza do coração do homem e não pela vontade de Deus. Aí Deus diz ao povo aqui que era o que os sacerdotes estavam fazendo, se divorciando à torta e à direita, dando carta de divórcio como quem assina um papel qualquer. Ele diz: vai-te embora, não quero mais você, por motivo qualquer, em desobediência ao Senhor. Meus irmãos, essas bênçãos de Deus ilustram a seguinte verdade: obedecer a Deus no culto nos traz bênçãos. Obedecer a Deus é requisito para cultuar a Deus. Como disse
o profeta: melhor é obedecer do que sacrificar. Obediência precede o culto. E se não há obediência, você está prestando um culto vão. Você sabe que está em desobediência. Sequer sente o coração constrangido. Estou dizendo aqui que você tem que ser perfeito. Não, eu não sou perfeito, nem você. Mas se você tem consciência de que está em desobediência e seu coração está nem aí, você não sente nada, nenhum constrangimento sequer, está grave a situação. Porque não há como entregar um culto a Deus, irmãos, com um coração de desobediência. Como se Deus quisesse só sacrifícios. Não, Deus quer o coração. Deus quer um coração obediente. Portanto, meus irmãos, devemos entender claramente a verdade nessa noite. E qual é essa verdade? Que o nosso culto a Deus, irmãos, é uma expressão da nossa obediência pactual com Ele. Uma obediência onde Ele diz os termos da aliança e nós respondemos em obediência o que Ele deseja. E entregamos a Ele a nossa adoração. E nessa entrega da nossa adoração, Ele nos abençoa. Mas aqueles que, sabendo os termos da aliança, continuam em desobediência, eles recebem da parte de Deus o que? Maldição. Isso continua, mesmo em Cristo Jesus. Porque se você está prestando culto, e se não for por meio de Cristo Jesus, seu coração está desobediente. E em desobediência você está debaixo da maldição. Não tem como, irmãos. Como podemos entregar a Deus um culto em desobediência a Cristo Jesus? Como se Ele fosse receber das nossas mãos sujas, pecaminosas, algo de bom. Não tem como, meus irmãos. É dessa forma que damos testemunho a todos os povos e as nações de que Deus está no nosso meio. Veja o último versículo. O que é que diz? Versículo 12. Deus então diz àquele povo: todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não julga. Ele não vem ali para imediatamente destruir aquela nação. Deus apenas lembra os termos da aliança e diz: vocês agora sabem o que devem fazer, e se vocês desobedecerem, vocês sabem o que vai acontecer também sobre vocês. Mas o que eu quero de vocês é que vocês me obedeçam, porque se assim o fizerem, as nações verão em vocês terra de delícias. O que é isso, irmãos? Terra próspera, alguém que está sob a bênção de Deus, que recebe o favor do Senhor. Mas o contrário é verdadeiro. Para quem está em desobediência, irmãos, é terra seca, de tristeza, de fel. Meus queridos irmãos, diante de tudo isso, eu queria fazer aqui algumas aplicações. Primeiramente, avaliemos o culto que nós temos prestado a Deus. Aproveitemos essa oportunidade nessa noite para avaliar o que você particularmente tem entregado a Deus. E nós avaliamos como? Será que temos confiado em Cristo Jesus? Será que temos tido um coração inclinado à obediência? Não é um coração perfeito, mas um coração inclinado a obedecer a Cristo, em saber a vontade dEle, querer a vontade dEle e obedecer a vontade dEle. Meus irmãos, precisamos avaliar o nosso coração rapidamente, urgentemente. Segundo lugar, reverenciemos a vontade do nosso Deus. E como é que a gente faz isso? Vou ser muito prático para você. Conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, contemplando por um instante na grandeza de Deus. E eu vou lhe dar apenas um exemplo aqui para você saber quem é o Deus a quem nós nos dirigimos nessa noite em culto e que Ele está falando por meio da palavra. É o Deus infinito, irmãos, que todos aqueles que transgridem a vontade dEle, a única maneira do pecado ser pago é por meio da morte. Só teria uma maneira de mim e de você estarmos quites com a grandeza de Deus por conta dos nossos pecados. E sabe como é? Você morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas por que Deus pede tanto? Porque Ele é infinito. Porque o nosso Deus não cabe na nossa cabecinha. Porque diante de Deus, irmãos, deve haver assombro diante da grandeza e majestade dEle, de um Deus que não aceita, irmãos, o pecado em sua presença. E isso deveria impactar o nosso coração, para que a gente temesse até abrir os nossos lábios e nos dirigir a Deus, sabendo quem nós somos. A reverência ao Senhor, irmãos, nos leva a desejar saber quem Ele é e a viver
a vontade dele e não a nossa vontade. E por fim, meus irmãos, encontremos a obediência perfeita. Deixa eu fazer aqui um parêntese. A gente falou aqui do dízimo, não foi? Talvez você diga bem assim: agora pronto, complicou minha vida, eu não estou devolvendo a Deus o dízimo, e agora deu tudo errado. Como se Deus fosse aceitar de você a sua obediência por você estar devolvendo o que é do Senhor, um ato de confiança na provisão dele. Não veja assim. A obediência perfeita está em Cristo. O que deve haver no nosso coração não é a perfeição, porque a perfeição está em Cristo. Agora, uma vez que a nossa fé é posta em Cristo, o nosso coração deseja obedecê-lo. E como eu posso ter, irmãos, Cristo, amar a Cristo de todo o coração e saber que eu devo entregar em reconhecimento a provisão de Deus, aquilo que pertence a Ele, e ainda assim o meu coração não deseja fazer isso? Às vezes tem gente que vai para a internet e pega um videozinho, um cortezinho de um fulano de tal, né, que diz que você não deve devolver o dízimo. As pessoas sequer estudam a palavra, mas como uma fala dessa vai ao encontro dos desejos que nós já temos, nós estamos buscando só algo para confirmar o que a gente já quer, né? Muitas vezes acontece assim: você vai buscar um vídeo, não é para conhecer, mas é para confirmar o que você já deseja fazer. Você não quer entregar o dízimo, você não quer ofertar ao Senhor como nos manda a palavra do Senhor. Você só vai atrás de alguém que possa dizer: beleza, não entregue. Meus queridos irmãos, a gente tem que entender que nosso coração precisa desejar obedecer a Cristo. E o dízimo, irmãos, no Novo Testamento, não se espante com o que eu vou lhe dizer, é bem maior do que 10. É bem maior do que 10. E por que nós chamamos de dízimo? Como uma referência estabelecida na própria palavra. Você tira os 10%, mas a palavra do Senhor nos manda ofertar. No Novo Testamento é oferta. E sabe qual é o tamanho da oferta? Não tem tamanho essa oferta. Nos manda entregar a Deus, entregar em reconhecimento ao Senhor, para que a obra dele, né, cresça, para que o órfão e a viúva sejam abençoados, para que haja mantimento nos missionários, nos obreiros do Senhor. Que nessa noite Deus nos ensine a obediência. Agora, a obediência perfeita está em Cristo. É por isso que o dízimo é entregue em nome de Cristo também. É o dízimo entregue ao sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não é da ordem de Arão, da ordem de Melquisedeque, Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, é a obediência de Deus, a obediência de Cristo, que nos garante todos os favores que Deus tem para nós. E a pergunta que eu encerro essa mensagem nessa noite é uma: você tem cultuado a Deus em obediência? O que você entregou ao Senhor nessa noite está coerente com o desejo do seu coração de fazer o que Cristo ordena e o que Deus nos revela da sua vontade em Cristo Jesus? Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor? Fiquemos de pé nesse momento. Meu Deus, em Tua presença nós estamos, Senhor, e nós Te louvamos porque a Tua palavra, mesmo escrita, Senhor, num tempo tão distante do nosso, continua ainda falando, Pai, de coisas que acontecem de forma tão ordinária no nosso dia a dia. Meu Senhor, aquele povo ali estava em desobediência, Senhor. Sabia da Tua vontade, mas ainda assim não obedecia ao que o Senhor queria. E por conta disso estavam debaixo de maldição. Meu Senhor, nós não queremos ter esse coração em nós. O coração, Senhor, que nós queremos e Te pedimos nessa noite é o coração, Deus, movido pelo Teu Espírito Santo. O coração que nos ensine a obedecer a Cristo por amor a Cristo, Senhor. Meu Pai, toma cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Eu sei que Tu perscruta o coração e nada podemos esconder aos Teus olhos. Eu Te peço que o Teu Espírito Santo esteja, Deus, a converter, a nos trazer de volta, Senhor, ao caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Meu Senhor, quem sustenta a nossa vida não é o nosso patrão. Quem sustenta a nossa vida não é
uma pessoa ou outra, Senhor. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E nós te pedimos nessa noite, meu Pai, dar-nos um coração fiel, para que possamos obedecer a Ti. Um coração que pela fé esteja no Teu Filho Jesus, que confie no Teu Filho e que faça tudo por meio do Teu Filho, Senhor. Porque em Cristo está o sangue da nova aliança. Em Cristo nós podemos ter paz com o Senhor. Nós podemos viver para o Senhor. Meu Pai, assim te pedimos, trabalha nos corações nessa noite, a começar no meu. Pai, seja com a tua igreja, faz isso para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.